Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, retornamos com o programa O Evangelho e sua simplicidade, que nós estamos semanalmente, trazendo junto a vocês, mas agora focalizando o Sermão da Montanha, que para nós é sem dúvida nenhuma um momento marcante, dos ensinamentos de Jesus. Todas aquelas proclamações, propostas que Jesus anuncia, que não eram válidas apenas para aqueles que estavam ali assistindo, mas na verdade eram imortais, esses ensinos, essas propostas, para servirem de base para toda uma renovação da sociedade. Hoje nós estaremos comentando uma nova bem-aventurança. E lembrando sempre que a bem-aventurança é algo que não se cumpre num período curto de tempo, numa única existência, como muita gente imagina. Então é o grande diferencial do Espiritismo, é nos dando a certeza que nós somos espíritos imortais, que nós temos a possibilidade de mais vidas, mais existências corpóreas, são as chamadas reencarnações. Então a aventura, ou a aventurança, ou a felicidade, ela vai se cumprindo ao longo das várias experiências que representam o quê? Um projeto, um processo de educação e de aprimoramento espiritual. Então não está circunscrito num período de tempo. E é em função desse raciocínio espírita que nós poderemos entender melhor a bem-aventurança que nós comentaremos no dia de hoje. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então é interessante aqui nós situarmos a complexidade do mundo em que Jesus conviveu conosco aqui durante as suas atividades. Então era uma época em que havia muitos povos, muitas nações, muitas províncias, e que elas disputavam espaço, mercado, poder entre elas. Ou seja, todas as vezes que existia uma guerra, uma conquista, o conquistador escravizava o conquistado, além de causar um morticínio enorme, escravizava e sequestrava, retinha bens que eram de propriedade daqueles que foram conquistados. Isso aconteceu na história da humanidade em vários momentos, em várias épocas, e nós poderíamos dizer que até em épocas relativamente próximas a nós, com os processos de colonização que aconteceram nos continentes asiático, na África e aqui nas Américas também, que muitos povos estavam, na verdade, tratando o pessoal nativo de uma colônia, de uma região conquistada, numa situação às vezes de semi-escravidão, em alguns casos de escravidão real, e usufruindo das riquezas, dos bens de todas essas terras, de todas essas propriedades. Mas a época de Jesus, aquela região especificamente, daquelas províncias do Oriente Médio, elas tinham sido todas elas conquistadas pelo Império Romano. E o Império Romano tinha a sua lei,
estabelecia, sim, sem dúvida nenhuma, muitos progressos, né, em vários setores, né, mas tinha suas leis rígidas e tinha também a coleta de impostos, que era uma obrigatoriedade. Além disso, aquele povo estava submetido também a uma lei rígida que era emanado dos textos do Antigo Testamento, né, controlados pelo Sinédrio. Então era, na verdade, um povo que passava por várias formas de restrições, de sofrimentos e de instabilidade. Mas veja, aí é que nós temos que fazer a diferença. Será que Jesus estava se dirigindo apenas àquele povo que estava ali presente no instante do Sermão da Montanha, quando ele disse assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles? Então, a justiça, ela tem várias formas de interpretação de acordo com a época, de acordo com o contexto. Ou seja, a legislação é humana e vai mudando, vai se alterando ao longo dos tempos. Então, muitas daquelas coisas que foram praticadas na época de Jesus, né, em nome da justiça, em nome da lei, hoje não são aceitas, né? Então, vejam, a própria pena de talião, né, o dente por dente, olho por olho, era adotada naquela época. O apedrejamento também era adotada. Mais antigamente, o sacrifício de animais, até o sacrifício de filhos, né, em oferenda, em alguns livros do Antigo Testamento, mas o conceito de justiça foi se alterando ao longo dos tempos, não é? E essas alterações, elas prosseguem, né, porque o mundo é muito dinâmico. A humanidade, ela está num contínuo momento de movimentação, de transição sempre, né? E se buscando, na medida do possível, nas várias regiões, o aprimoramento no respeito ao próximo. Então nós temos no mundo de hoje alguns países onde o respeito ao próximo não está apenas sacramentado na lei, mas ele está, na verdade, edificado na execução, na concretização, né, na relação entre as pessoas. Mas vejam bem, então Jesus usou um exemplo forte, que é aqueles que são perseguidos, né, pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então vejam bem, nós podemos compreender aqui a questão do injustiçado e da aflição que ele está sofrendo. Nós espíritas temos uma visão diferente, porque nós passamos a compreender que muitas vezes aquela injustiça às vezes faz parte de um contexto de provas ou de expiações daquele ser reencarnado. Nem tudo é assim. Então, muitas vezes são situações criadas pela própria criatura. Ela agiu de uma forma que gerou aquela reação, mas também a justiça das aflições, elas têm a ver muitas vezes com o acerto de desatinos que nós cometemos em existências, em vidas anteriores. Então, nós temos como causa atual das aflições que nós temos, dos problemas que nós temos, das vicissitudes que nós temos, consequências de vidas anteriores, de desrespeito ao próximo, de desrespeito a uma lei geral, de bem convivência, né, de boa convivência num contexto social, mas pode ser também o ato de um extremismo, de um desrespeito completo, como a gente encontra, né, na história da humanidade e em algumas partes do mundo até os dias de hoje. Mas essas injustiças, ou essas aflições, ou esses males, né, que as pessoas podem enfrentar,
pode ser consequência de leis humanas que foram desrespeitadas às vezes em outras vidas. Mas nós podemos também dizer que podem ter causa nessas vidas anteriores, mas pode ter causa na presente vida também. Então, as pessoas que não agem em equilíbrio, as pessoas que agem de uma forma impensada, podem gerar aflições para si e para aqueles que convivem com eles. Mas vamos levar agora a questão para a ideia do que seria a injustiça, e seriam bem-aventurados aqueles que suplantam a injustiça. E nós encontramos muitos casos, né, de vida, de situações, muitas experiências nesse sentido. Então, por exemplo, se nós olharmos na história da humanidade, nós vamos encontrar aqueles cristãos que foram sacrificados. E eles faziam o bem, eles estavam atendendo às necessidades de um povo, de uma população, mas foram sacrificados, foram injustiçados naquela época, justamente porque eles estavam praticando uma ideia, uma religião que não era aceita por um determinado poder de ordem temporal, por um determinado Estado, vamos assim dizer. Então eles foram injustiçados naquele instante. Mas será que aquilo também não seria uma prova que eles estavam vivendo agora em consequência de erros que eles perpetraram em vidas passadas? Emmanuel, nos romances históricos psicografados por Chico Xavier, desde o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, mostra vários casos nesse sentido, e que os espíritos vão aprendendo, né, a se depurar, a superar as suas dificuldades e se conformar, né, ou se posicionar de uma forma coerente com a legislação, com a prática do bem e, de certa forma, os isentando de outras maneiras de injustiça. Então, sem dúvida nenhuma, as leis humanas muitas vezes geram faltas e punições inadequadas ou que não eram merecidas pela pessoa, mas às vezes pode ter uma razão espiritual para aquele aprimoramento, né, vamos assim dizer. E vejam, nós temos também na história do Espiritismo muitos casos interessantes onde tentou-se praticar a injustiça. Vejam bem, e aqueles que foram alvos daqueles ataques souberam superar. Nós podemos dizer, por exemplo, Eurípides Barçanufo, né, foi um pioneiro espírita, médium, fazia curas, mas era, sem dúvida nenhuma, um grande missionário que viveu no interior de Minas, na cidade de Sacramento, chamado Apóstolo do Triângulo Mineiro. Ele foi acusado várias vezes e denunciado, né, por pessoas que queriam prejudicá-lo. Mas qual era o motivo? A implicância na ótica do radicalismo de outras religiões ou de outros religiosos. A mesma coisa aconteceu com Carva Schutel. Na cidade de Matão, interior de São Paulo, fundou um centro chamado Amantes da Pobreza, veja o nome, voltado por tanta comunidade, mas criou o jornal Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo, escrevia livros, divulgava espiritismo. Pois olha, na cidade dele, e que ele foi o primeiro prefeito daquela cidade, chegaram a fazer uma procissão contra ele. E a polícia precisou até intervir para evitar que chegassem até a casa dele, porque poderia ter atos ali impensados. Então veja, ele estava sendo alvo de uma injustiça. Ele não estava fazendo nada de errado, mas era o radicalismo motivado pela religião levada assim na base do ódio daqueles que estavam querendo prejudicá-lo. E isso nós encontramos até hoje, né, disputas entre províncias, países, motivados por crenças religiosas levadas ao extremo e que levam também à morte,
levam à fome, à destruição de grandes áreas, de grandes comunidades. São formas de injustiça. Então vejam, todas as pessoas que passam por isso, mas que procuram não cultivar e não revidar, então aí vem a história do bem e do mal sofrer, que Allan Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo. E é o caso que nós demos como exemplo de Eurípides Barçanufo em Sacramento, de Carbachutel no interior de São Paulo, na cidade de Matão. Passada aquela fase crítica, eles continuaram com o trabalho deles, sem cobrar nada de ninguém, nenhuma atitude, sem nenhum ato de revide, sem nenhuma ideia de vingança. Então, esses que passam, né, por injustiças, que clamam, na verdade, por uma justiça maior e não revidam, não cultivam o ódio, não cultivam a vingança, são esses aqueles que serão efetivamente bem-aventurados. Então essa que é a ideia, não é? Que o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a literatura mediúnica de Chico Xavier, traz muitos exemplos para todos nós, lembrando que realmente a felicidade não é deste mundo. Nós vivemos num mundo de contrastes, de instabilidades, de dificuldades de relacionamento por causa das grandes diferenças de gradação espiritual dentro da própria população de nosso globo terrestre. Mas essa mensagem de Jesus, essa proclamação, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles, então quer dizer exatamente isso. A pessoa sabe que muitas vezes ela está sendo alvo de uma injustiça. Ela sabe que aqueles atos ou aquelas reações contra ele são motivadas por posições radicais, por inveja, por ciúmes, com a tentativa de derrubar aquela pessoa. Ele tem consciência de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele se esforça em manter o seu equilíbrio psíquico, mental e espiritual, que deve ser representado pela busca da serenidade e da calma, para não reagir de uma forma impensada ou violenta. Então, nessas circunstâncias, a pessoa que está sendo alvo de uma injustiça, ela não deve clamar, como muita gente pensa, Deus está vendo. E se você está clamando por vingança, é essa a ideia. Deus não vinga de ninguém. Então nós não temos que cultivar a vingança ou o ódio por aqueles que nos querem mal, ou que criaram uma situação, um cenário que caracteriza uma injustiça contra nós. Então, nessas circunstâncias, é que Jesus está proclamando bem-aventurados, aqueles que clamam por justiça. Mas veja o que Jesus falou e Mateus escreveu: porque o reino dos céus é para eles. O que significa reino dos céus para nós espírita? Um local aqui ou acolá, um ambiente de uma nuvem? Não, nada disso. Reino dos céus é um estado de alma. Allan Kardec trata disso principalmente no livro Céu e Inferno, onde ele analisa comunicações espirituais e mostra que os espíritos que se manifestavam e que ele analisava demonstravam estados de alma diferentes. Alguns ainda numa situação inferior, outros arrependidos, outros numa situação já de compreensão e outros numa situação de felicidade. São estados de alma. O estado de alma, onde que ele reside? Na nossa intimidade. É por isso que no Livro dos Espíritos está escrito o seguinte, que na verdade a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Também no Livro dos Espíritos está escrito que a verdadeira adoração é a do coração.
Então vejam, quando a nossa consciência, o nosso espírito imortal, ele está aceitando ou incorporando a lei de Deus efetivamente, e o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas reações são coerentes com as normas, as propostas da lei de Deus, nós estamos fazendo o quê? Criando o reino dos céus na nossa intimidade, no nosso eu. Então, bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados todos aqueles que reconhecem o problema, a dificuldade, os impasses, até as injustiças de que foram alvos, mas que começam a encarar com serenidade, com calma, com paz de espírito, no sentido de uma busca de superação. E a busca de superação é a compreensão da mensagem de Jesus. É por isso que o Sermão da Montanha, ele é muito importante para nós, porque Jesus proclama as bem-aventuranças, como essa dos sedentos de justiça, mas ele está ao mesmo tempo trazendo caminhos para nós. E foi exatamente Jesus quem, no final da sua existência entre nós, conversando com seus discípulos e preparando para a sua partida, disse que ele partiria, mas que ele iria apresentar o caminho. Que caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Nessas condições é que nós vamos percebendo que esse roteiro, traçado por Jesus, que está pautado numa proposta de melhoria da prática moral, com base nos seus ensinos, é que vai nos fazer com que a gente perceba, identifique um caminho mais seguro, mesmo que tenha intempéries, que tenha as injustiças, será mais firme e mais seguro, porque nós estaremos buscando mais parcelas do conhecimento da verdade espiritual, na certeza de que nós somos espíritos imortais e detentores, portanto, de uma vida que não se extingue. Então vejam bem, a bem-aventurança que nós comentamos hoje com vocês, bem-aventurados, aqueles que estão sedentos, aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós deixamos todas essas mensagens para a meditação, para a reflexão de todos os internautas que acompanham esses nossos programas pela Rádio Brasil Espírita de Maceió. Mas nós queríamos deixar o convite também a todos vocês que procurem ler as obras espíritas, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra magistral em que Allan Kardec analisa os ensinos, as parábolas, os exemplos de vida de Jesus e trazendo-nos todo um alento, toda uma esperança que pode representar a todos nós, sem dúvida nenhuma, o motivo do nosso acolhimento, do nosso fortalecimento espiritual, para irmos suplantando as dificuldades, os impasses da vida. Dessa maneira, partindo para a conclusão desse programa de hoje, nós gostaríamos de ler um trechinho, tirado de uma mensagem espiritual, de Allan Kardec, onde ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que se nós buscarmos a compreensão de todas essas situações, as feridas serão realmente tratadas, amenizadas, e nós vamos encontrar momentos de coragem e de compreensão da lei de Deus.
Assim, nós convidamos a todos vocês, internautas, para o próximo programa junto à Rádio Brasil Espírita.